Bom dia, boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Nara e eu vou explicar aqui algumas coisas que eu já passei em atividades. Desculpem se de um slide para o outro o tom de voz é uma mudada, porque às vezes a gente se empolga, né, e fala um pouco mais alto. Mas eu vim aqui nessa aula, nessa slide de aula, explicar algumas coisas que não deu para explicar devido a essa situação que a gente está passando. Então, peço que você tenha lido o material que eu enviei, né, um texto que foi enviado na primeira atividade. E após vai ser disponibilizado um formulário com algumas perguntas sobre esses dois momentos. Pois bem, bem no início das nossas aulas, eu passei um filme chamado Apocalipto, um filme do Mel Gibson, que traz o modo de vida de alguns indígenas da América do Sul, especificamente dali da região que hoje é conhecida como o México e a Cidade do México. Esse filme Apocalipto é um filme que é um pouco conturbado, é um filme que tem ação, né, diferente de alguns filmes que tratam da história, e que esse filme ele teve algumas críticas, não posso deixar de falar, algumas críticas de alguns historiadores, né, da região que hoje é conhecida o México, e de alguns povos descendentes dos maias, né? Porque esse filme ele vai retratar como era o povo, o modo, né, o estilo de vida dos maias e dos astecas. No filme a gente pode perceber que existe um grupo que vive isolado na floresta, até que chega outro grupo maior, mais forte, e que captura esses povos, né, indígenas aí que viviam em grupos menores para fazer os seus sacrifícios, enfim, para escravizar, para vender uma série de coisas. Então, o tempo em que ocorre o Apocalipto é o tempo antes dos espanhóis e consequentemente, para nós, os portugueses chegarem no Brasil. Então, a gente vai ver muita coisa ligada à cultura dos maias, a conexão deles com a natureza. A gente vai ver a cena que tem uma meninazinha em que ela é abandonada porque ela está doente. Então, apesar deles capturarem, eles não levavam aqueles que estavam doentes, que poderiam, de certa forma, contaminar os outros indígenas que eram capturados e que estavam saudáveis. Houve uma batalha entre eles, e nessas batalhas haviam os que resistiam e aqueles que conseguiam escapar. O ápice da cena é o momento em que eles, tendo uma certa reverência ao Deus Sol, ao Deus da Água, né, haviam ocasiões propícias em que eles faziam esses eventos em homenagem aos deuses da água, ao deus da terra, ao deus sol. E aí a gente tem o momento do sacrifício, onde alguns, aqueles que eram mais fortes, eram sacrificados em ocasiões especiais. Só que no dia em que eles vão ser sacrificados, vai haver um eclipse, e eles, intrigados com a questão do eclipse, né, tendo também um certo respeito pelos eventos da natureza, vão interromper os sacrifícios. A história conta que no dia em que quando os espanhóis chegaram até onde, nessa cultura maia, eles perceberam que os sacrifícios estavam diminuindo, talvez por uma conexão com a natureza. Se você for pesquisar alguns vídeos, muito do que às vezes a gente sabe por livros, eles sabem dessa conexão, eles têm acesso às informações através de sonhos. Inclusive existem pesquisadores que fazem pesquisas a respeito disso. Então a gente tem uma ligação com a natureza, a questão dos sacrifícios, que tinha como objetivo apaziguar e tranquilizar os deuses, né? A gente tem os usos de máscaras, né, presente em algumas culturas indígenas, no caso os maias, né, e os astecas, que eram mais avançados. A gente tem o uso de pedras preciosas, que para alguns grupos até hoje as pedras preciosas elas têm um poder de cura muito grande, enquanto que para uma parcela as pedras preciosas têm um valor econômico. Para eles vão ter essa finalidade. Então a intenção de ter mostrado esse filme para vocês foi para que vocês pudessem perceber
como esses povos viviam até a chegada dos portugueses na América do Sul, especificamente no Brasil, e na América do Sul em geral, somando com a América Central e um pedaço da América do Norte, né, o México, a língua que fala lá é o espanhol, que os espanhóis chegaram. Então a intenção foi essa. Aí a gente tem que ver também o período em que esses colonizadores chegaram no Brasil e, consequentemente, no resto da América. Então, era o período do Renascimento. Né? A Europa saía da Idade Média, onde havia um predomínio da religião, um poder muito forte da igreja, e a gente começa a ter um período que é chamado um período em que se volta para o olhar do ser humano. O ser humano ele passa a ser a razão principal. Algumas culturas passam a ser revisitadas, como as culturas gregas, as culturas romanas, e isso é utilizado de modo a evidenciar todo o potencial que foi sufocado na Idade Média. Então a gente tem, né, duas imagens aqui do lado esquerdo. A gente tem algumas caravelas, né, mostrando que uma das características também do Renascimento era a exploração. Não só a exploração da anatomia que foi condenada na época da Idade Média, mas também a exploração da anatomia voltada para o descobrimento de algumas doenças, para entender, porque enquanto que na Idade Média o corpo era algo sagrado, no Renascimento esse corpo vai ser visto de uma outra forma, para tentar entender, né, o que havia sido negado, né, por esse período em que a religião predominou. E aí a gente vai ter, na imagem da esquerda, a exploração geográfica. Então, para o homem não havia limites. Então, ele, né, foi visto como um explorador nesse período do Renascimento. Só um adendo. A imagem do lado direito, a lição de anatomia do Dr. Tupi, é uma imagem do período barroco, certo? O Rembrandt vai pertencer ao barroco holandês, se não me falha a memória. E aí, apesar de ser o barroco um período após o Renascimento, você vai perceber aí algumas características influenciadas pelo Renascimento. Então, um movimento artístico ele vai acabar contendo alguma coisinha do movimento anterior. Então, vamos aqui. Outra coisa que ficou evidenciada, como eu disse para vocês, foi a presença, a valorização do ser humano. A gente tem dois trechos da obra Medida por Medida de William Shakespeare, na qual a gente percebe mais ou menos qual era o cerne, o essencial das obras de Shakespeare. A gente também tem a obra do Molière, que foi um grande também escritor renascentista, e, né, diferentemente do Shakespeare, que ele teve várias peças, o Molière ele vai falecer fazendo aquilo que ele mais ama. Ele vai passar mal numa das apresentações da obra O Doente Imaginário, e algumas horas depois ele vai morrer por conta da doença. E aí a gente tem um adendo, vocês lembram do Alto da Compadecida, né? E aí a gente vai ter algumas semelhanças. No Alto da Compadecida vai ter algumas características de Shakespeare, vai ter algumas características da Comédia dell'arte, vai ter algumas características do Barroco. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que, apesar do Renascimento ser um período que vai ser um período de luz, né, para alguns segmentos, alguns setores daquela época, a gente vai ter algumas atitudes ainda ligadas à Idade Média. Por exemplo, quando Molière morreu, por conta dele ser um artista, a igreja e os padres não queriam fazer o sepultamento dele, não queriam fazer um velório, né, digno. Isso porque os artistas eram vistos como seres desregrados. Para quem conhece um pouco de arte, a gente sabe que a gente tem que estar bebendo várias fontes, e essas fontes muitas vezes vão entrar em choque com algumas questões, sejam sociais, sejam políticas ou até mesmo filosóficas. Então aqui a gente tem dois trechos da obra Medida por Medida, na qual um personagem acaba sendo condenado porque ele deflorou uma jovem, né? Os termos que o Shakespeare utiliza nessa peça são termos assim que você não imagina que ele está falando ali de um ato sexual. Então ele utiliza palavras para não é fantasiar, né, a palavra certa, seria no sentido de amenizar.
né? Então, o que a gente diz aqui? Essas duas frases elas podem resumir o cerne da obra, assim como também Romeu e Julieta. Romeu e Julieta não é uma obra especificamente que fala sobre dois jovens apaixonados. São jovens que desrespeitam as suas famílias para valerem os seus sentimentos, as suas emoções, o que eles estão sentindo. Então a gente tem aqui uma fala que é da Isabela e do Lúcio. Isabela, né? E o Lúcio, que são dois personagens. O Lúcio é um personagem tipo o João Grilo, né? Ele vai e vem, é o João Grilo? Acho que é o João Grilo. Que ele vira e mexe, leva recado, traz recado. Então o Lúcio ele é basicamente o João Grilo. E aqui uma fala da Isabela, eu não sei se ela se refere aqui. Não, desculpa, troquei. Essa fala é do Lúcio, essa primeira fala, que é o personagem Levi traz. E a segunda é a Isabela, né, que questiona. Então, o que o Lúcio diz? Nossas dúvidas são traiçoeiras e nos fazem perder o tanto de bem que muitas vezes poderiam obter só porque receamos tentar. Vá até Lorde Ângelo e ensine a ele, de modo que ele aprenda o seguinte: quando a donzela pede, os homens dão prodigamente, mas quando ela chora e se ajoelha, tudo que ela solicita é incondicionalmente seu, como se eles mesmos quisessem obtê-lo. Então aqui o Lúcio está tentando convencer a Isabela, fazendo com que, porque ela não acredita que pode dobrar o Lorde Ângelo, que vai chegar na cidade para fazer valer a lei. Só que ele vai cometer um erro, o Lorde Ângelo. E a questão é fazer perceber que até ele mesmo que faz a justiça, ele pode cometer os erros dele. E aí, ele vai aplicar a mesma justiça que ele aplica para os outros? É mais ou menos isso que a peça traz. E aqui essa segunda fala é a fala da Isabela, né, na qual ela questiona o Ângelo, né, na qual ela vai questionar ele o seguinte: não devemos nunca usar nossas próprias medidas, que foi o que eu acabei de falar para vocês, para saber quanto pesa nosso irmão. Grandes homens podem brincar com os santos, e isso é esperteza, pois testam a santidade do outro. Já isso dos homens comuns é pura profanação. Então ela questiona as atitudes do Ângelo, né, jogando isso contra ele, né, apesar dele se julgar, se colocar como um julgador dos outros, ele comete erros. E aqui a gente tem algumas características das artes. A gente tem aqui uma característica da arte da comédia dell'arte, que é o teatro do Renascimento, que vai ser proeminente, e a Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci. A gente vai ter uma técnica aí do Leonardo da Vinci chamada chiaroscuro, que vai prevalecer ainda, vai ser muito utilizada no Barroco. E o que consistia essa técnica do chiaroscuro? Era uma técnica na qual brincava com efeitos de claro e de escuro, provocando, por um lado, uma luz, mas por outro, uma sombra, e que vai ser, como eu disse, usado bastante no Barroco. A gente tem aqui alguns pontos nessas duas obras em que a gente vai evidenciar. Vocês podem ver que, enquanto que na Idade Média os santos eram os protagonistas, no Renascimento o ser humano vai ser colocado como um ponto central. E dentro do ser humano as suas capacidades de conflitos, trazendo à tona a discussão dessas relações humanas. A gente vai ver muito isso em William Shakespeare. A Megera Domada, que vai ser adaptada para a novela com o nome na Globo, no Brasil, de O Cravo e a Rosa. Você pode buscar algumas imagens para você perceber mais ou menos isso. O Doente Imaginário, que era um homem que ele era meio que obcecado por remédios, né? E ele vai ser colocado aí como contraponto da doença dele. Do lado direito, vocês estão percebendo aí um triângulo sobre, né, que começa no meio da testa da Mona Lisa, né, e que termina nos dois braços dela. Uma das coisas que o Renascimento vai utilizar bastante é o uso da matemática. Então, a Grécia e Roma vão ser utilizados como referência não pela mitologia em si, que também vai aparecer no Renascimento, mas também sobre as contribuições matemáticas e filosóficas presentes nesse período. Então a gente vai ver o uso da perspectiva sendo utilizada no Renascimento para dar uma ilusão de profundidade. Isso em outra obra do Leonardo da Vinci, a Santa Sé. Então você consegue perceber a profundidade. Talvez olhando para a imagem do lado esquerdo você não perceba tanto, mas quando essa imagem é destrinchada num desenho, sem as cores, sem os efeitos de chiaroscuro, a gente percebe a presença desse elemento da perspectiva, essa ilusão de profundidade.
Então, como eu falei para vocês, comédia dell'arte, né? A comédia dell'arte ela teve 3 nomes: comédia di Zani, comédia italiana ou comédia de improviso. A gente tem personagens, né, dentro da comédia dell'arte que eles não usam máscaras, que eles, você pode ver aqui, do lado direito a adaptação, né, que a Globo fez, do Cravo e a Rosa, a obra mais adaptada em cima da obra da Megera Domada, onde um senhor tinha 2 filhas e a filha mais nova começou a namorar, até que um dia o rapaz decidiu pedir ela em casamento. No entanto, a condição era de que a mais nova só casaria quando a mais velha casasse. E foi aí que fazem todo um plano para que ela case. Aí a gente tem uma questão também de como a intenção da família estava presente sobre as decisões pessoais das pessoas. Então Shakespeare também coloca isso. Como é que eu não tenho escolha sobre as minhas decisões, eu tenho que aceitar o que os outros dizem. Então, o Shakespeare jogou luz em cima disso, só que ele jogou de uma forma bem sutil, jogou de uma forma cômica, em que, né, lembra aquela frase, né, o que eu não digo sério, o que eu não digo brincando, eu tô péssima para citar a citação. Mas espero que vocês tenham entendido, né? Aí, então, do lado esquerdo, a gente tem o Doente Imaginário, né, do Molière, e a gente percebe isso dentro dessas obras, né, no YouTube tem algumas imagens, tem um grupo muito bom aqui no Brasil chamado Os Clowns de Shakespeare, que eles utilizam bem as características da comédia dell'arte. Então, os atores, eles não só atuam, mas eles dançam, eles cantam e eles também encenam. E aí a gente tem aqui alguns personagens que usam máscaras e outros que não usam. A gente tem, né, os personagens divididos em alguns grupos. Tem os enamorados nas peças do Shakespeare. Sempre vai ter um casal, né, que vai tentar vencer as suas diferenças ou as diferenças que é da sociedade que eles lutam. E temos os personagens ricos e os pobres. Os personagens pobres são os empregados que geram as atrapalhadas, que criam conflitos, mas ao mesmo tempo que eles criam, eles resolvem. E temos os personagens ricos, né, que são personagens que eles fingem que têm, mas eles não têm muita coisa. Temos o capitão, que ele, como o próprio nome diz, é alguém que tem coragem, mas ele não tem tanta coragem assim. Na primeira oportunidade ele corre. A gente vê isso, uma mistura dessas coisas, na obra do Ariano Suassuna, onde a gente vê, por exemplo, o momento em que o Chicó chega na porta da igreja, achando que João Grilo está lá dentro, e ele desafia, faz um desafio para quem está dentro da igreja. Só que ele não imagina que quem está dentro da igreja é o próprio Lampião. E quando o Lampião sai e questiona ele, ele se treme todinho. Então a gente tem algumas características da comédia dell'arte presente nas obras, né, do Ariano Suassuna. E trabalhando essas questões pessoais, essas questões da sociedade de uma forma cômica, mas ao mesmo tempo numa linguagem, às vezes, né, ora misturando o culto, mas ora misturando também uma linguagem. E chegamos no Brasil. Então, no Brasil, enquanto que na Europa estava passando por algumas mudanças e tudo, o Brasil estava entrando, digamos assim, de uma forma meio sutil, não me julguem, entrando no período que a Europa estava saindo. Então, o Renascimento representou o enfraquecimento da igreja. E a igreja, obviamente, vai começar vai fazer, né, parcerias, como uma proximidade muito próxima é ótimo, uma proximidade bastante estreita com os governos, ela vai fazer parte dessas expedições. Então, os primeiros a chegarem aqui no Brasil, né, vai ser os jesuítas, junto com, claro, evidente, com os exploradores desse mar, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, entre outros, Vasco da Gama. E aí a gente vai ver essa relação muito próxima da igreja com o Estado e trazendo isso para o Brasil. Tanto é que as primeiras construções vão ser igrejas. Se você pesquisar, você vai ver que as igrejas mais antigas, elas ficam no centro da cidade, né? Bem onde a vida acontece. Por quê? Porque tudo girava em torno dela. E aí a gente tem essa imagem que tem no livro de vocês, na página 125, se não me falhe, né, uma das primeiras construções e que hoje, né, é utilizada apenas para visitação. Aí a gente vai falar sobre aqui a arquitetura no período colonial. A gente tem a arquitetura de 3 tipos: a arquitetura de defesa, a arquitetura civil e a arquitetura religiosa. A arquitetura civil eram as casas
que as pessoas utilizavam para morar. E aí a gente vai ter, dentro disso, também as lojas, os departamentos é ótimo, as lojas comerciais em que as pessoas vendiam seus produtos. Tem uma cena, eu acredito que é em Chica da Silva, né? Não assistam todo, porque tem umas coisas devidas por lá. Tem uma cena em Chica da Silva onde a família real vai chegar e a família real vai começar a se apossar das casas das pessoas, né? As pessoas vão ter que ceder as suas casas para a família real. Acredito que talvez, não cheguei a ver, se elas recebiam alguma coisa por isso. E aquele, né, saindo da arquitetura civil, a gente tem dois exemplos de arquitetura que foram presentes nos comecinhos, né? O Brasil só começou a ser colonizado em 1530, né? Porque até então Portugal apenas estava averiguando a situação, o território do Brasil era muito extenso e não havia como, a princípio, um plano de colonização. E aí, o plano de colonização a gente sabe como foi, né? Violentando algumas indígenas, né, negras escravas. Bem redundante também essa última parte. Mas a gente vai ver obras de alguns historiadores que vão relatar isso. A gente tem Gilberto Freire, a gente tem Sérgio Buarque, Darcy Ribeiro, vão falar um pouco dessa colonização que o Brasil sofreu. Então, a gente tem aqui a arquitetura de defesa, que eram construções feitas para proteger, né, aqueles que estavam mais na costa litorânea. Então, essas arquiteturas elas tinham uma certa distância da costa, justamente para poder avistar e avisar para quem estava no litoral, né, de que o bagulho estava começando a ficar feio. E a gente tem igrejas presentes na arquitetura religiosa. Você percebe aí que essa igreja está num ponto alto, né? A igreja nessa época ela vai ter duplas funções. Ela vai ser tanto para fortalecer a fé de quem morava aqui, quanto atrair novos fiéis, reforçar a fé, quanto também avistar de possíveis perigos. Então ela vai ter também uma função dupla de arquitetura de defesa. Já estou me estendendo. A gente percebe que tem uma certa harmonia na cultura dele. Tipo, o Brasil era fantástico naquela época, bem tranquilo. Era a parte que cabia mostrar. Eu voltei essa imagem aqui para mostrar uma coisa que eu tinha esquecido, que era justamente as igrejas. As primeiras igrejas, elas eram feitas de taipa de pilão, né? Alguns materiais que haviam na colônia, não tinha condição de ficar trazendo, as viagens eram muito cansativas. Então começou-se a utilizar os materiais que tinham, né, que a própria natureza ela nos dava. E aí a gente tem desde barro, desde argila, desde galhos de árvores, folhas, a gente vai ter aí igrejas com fachada simples, né? Por quê? Porque não se tinha garantia se iam mesmo ficar por aqui. Então, a qualquer momento, né, e o Brasil sofreu com isso bastante, que foram as invasões. Os holandeses, os franceses invadiram a costa litoral e foram expulsos também. E essa questão do medo de como é que ia ser essa vida na colônia fez com que não se investisse tanto nas igrejas. Com o tempo, com descobrindo o ouro no interior, é que as coisas foram aprimorando, que a gente vai ver numa próxima aula. Então, queria fazer aqui a revisão, eu extrapolei, o tempo era 20 minutos, me empolguei, né? Vamos tentar deixar aqui com 25, menos de 25. Então, aqui alguns pontos, né? Que características gerais podemos destacar no Renascimento? Você consegue lembrar aí? Né, algumas das características que eu falei eram as regras de representação na arte visual, como a perspectiva, e a valorização do ser humano e sua capacidade de expor essas relações humanas, né, principalmente no teatro. Isso foi utilizado bastante, William Shakespeare, com seus textos, vai utilizar isso. E nas artes, né? Essas são as características das artes, me empolguei novamente. Dentro do Renascimento, a gente tem aí mais razão e ciência e menos valores religiosos, né? Apesar de a gente perceber que ainda estava presente ali, até porque não é tão fácil assim. Que pontos comuns podemos perceber nas características da comédia dell'arte, texto de medida por medida, apresentado nesse slide? As características gerais, né, da comédia dell'arte, que a gente pode expor aqui, são a presença de personagens
que vão, né, evidenciar, vão provocar conflitos nessa obra. A gente vai ter a fala da Isabel e... já estou trocando o nome da mulher. A fala da Isabela e do Lúcio, em contraponto aos personagens apresentados, que eram os empregados, que faziam esse papel muito bem, e os enamorados, que eles estavam no meio de todo o turbilhão e só queriam ser felizes da maneira deles. A outra pergunta, tem muito mais coisa aqui, viu, gente, para poder retratar. Se vocês quiserem, uma dica que eu dou, se vocês puderem, é que leiam algumas das peças de Shakespeare, ou até assistam algumas das peças de Shakespeare para entender, né, e compare isso dentro do texto que foi passado já há umas 2, 3 semanas. Como os valores de início da colônia eram retratados nas pinturas. A gente vai ver aí, né, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma leitura principalmente de documentação. Os pintores Franz Pouso de Debré estavam preocupados em retratar como era a colônia naquele período. As cartas de Pedro Álvares Cabral também, a gente vai ver isso bastante. Como também uma questão de ter uma ligação muito próxima com a igreja. Então, os valores religiosos eles estavam presentes, apesar de que, na prática, o discurso era outro. Então, a gente vai ver, por exemplo, algumas imagens, principalmente do Debré, onde as negras aparecem como brinquedos, né, dos filhos dos senhores de engenho. Tem uma imagem muito comum em que um filho de um senhor de engenho está em cima de uma escrava, como se ela fosse um cavalo ou algo assim. Então a gente vê, né, valores religiosos sendo a princípio, né, na teoria, e na prática outra coisa. E o outro último ponto, quais os tipos de arquitetura, né, falei isso, arquitetura civil, religiosa e de defesa, e os materiais utilizados eram os materiais que haviam aqui disponíveis na colônia. Gente, eu estourei o tempo, espero que vocês deem uma acelerada aí no vídeo, né? Então é isso. Obrigada. Qualquer dúvida, estamos aqui. Eu posso demorar a responder, mas... Então aqui são algumas referências que foram utilizadas para a montagem desse texto. Claro que tem mais. Obrigada.